Nós estamos no meio de uma série de mensagens investir na igreja. O tema que nós temos este ano é investir naquilo que é mais importante. E é importante nós investirmos naquilo que é mais importante. E já falamos sobre a família, investir na família. E agora estamos a falar da igreja, investir na igreja. Quem acredita em Jesus Cristo como o seu Salvador, aceita Jesus Cristo, é batizado e o passo da obediência é de ser parte de uma igreja. Quem conhece a Cristo ama as pessoas de Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia fala tanto da igreja. E ao longo das semanas passadas nós estamos a ver marcas de uma igreja saudável. Marcas de uma igreja saudável. Se nós vamos investir as nossas vidas como seguidores de Jesus Cristo nas nossas igrejas, convém nós estarmos ou fazermos parte de igrejas que são saudáveis, que pregam o Evangelho, que defendem a doutrina certa, que têm membros que são crentes, que realmente são salvos, igrejas que são centrados no Evangelho. Eu não quero passar 10, 15, 20 anos da minha vida a investir naquilo que é o mau investimento. Quero investir naquilo que é valioso, aquilo que realmente é bíblico. Eu quero hoje, antes de começarmos, eu quero que nós lemos os primeiros 2 artigos daquilo que esta igreja acredita. Nós temos aí atrás a declaração da nossa fé. E é surpreendente que muitas vezes as pessoas vêm à igreja ano após ano, semana após semana, mas não sabem concretamente aquilo que a igreja acredita, aquilo que a palavra de Deus ensina. Então nós, ao longo das próximas semanas, vamos lendo pouco a pouco a declaração da fé que nós temos. Então hoje vamos ler os primeiros 2 artigos. O primeiro é sobre Deus e a segunda é sobre a Bíblia. Então vamos ler em primeiro lugar sobre Deus, é só este parágrafo, e depois vamos ler sobre a Bíblia. Então convido-vos a ler em conjunto comigo aquilo que está projetado. Cremos em um só Deus, Criador dos céus e da terra, que subsiste eternamente em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, iguais em poder e glória. É isso, em uma frase só, aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. Agora sobre a palavra de Deus. Vamos ler em conjunto. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cujo registro foi verbalmente inspirado pelo Espírito Santo e, por isso, sem erros nos seus manuscritos originais, é absoluta na sua autoridade, completa no que revela, final no que contém e determinativa no que ensina. Então é isto que nós acreditamos sobre Deus e a palavra de Deus. E, como nós estamos a ver marcas de uma igreja saudável, queremos hoje ver o que a Bíblia diz sobre a liderança na igreja. Eu acho que todos nós concordamos que liderança em qualquer organização é muito importante. O treinador de um clube de futebol faz uma grande diferença. O presidente de um país pode fazer uma grande diferença. O professor numa sala de aulas, se tem capacidade de liderar aquela aula, pode ser muito mais eficaz do que um professor que não consegue ser um líder. No trabalho, todos nós temos trabalhado com patrões que tinham capacidade de liderar e outros que não tinham qualquer capacidade de ser bons líderes. Líderes que inspiram confiança. E é assim na igreja. A Bíblia fala sobre a importância da liderança na igreja. Hoje vamos falar sobre pastores e diáconos. A Bíblia mostra que há 2 ofícios na igreja. Pastores, a Bíblia chama os pastores como pastores, anciãos, presbíteros, bispos, todo o mesmo nome para o mesmo ofício, para a mesma pessoa, a mesma carga. E também diáconos, que são servos. E vamos descobrir mais sobre estas 2 partes que fazem da liderança da igreja.
Como deve ser o pastor de uma igreja? Hoje em dia as pessoas têm ideias diferentes. Para algumas pessoas o pastor deve ser alguém que consegue, com as suas palavras eloquentes, inspirar as massas para fazerem grandes coisas. Para outras pessoas, o pastor é um homem bonzinho, inofensivo, um pouco aborrecido quando ele fala, mas no total um bom homem. Um homem inofensivo e agradável. Para outros, o pastor é alguém que só culpa as pessoas e faz as pessoas sentirem-se mal e sempre anda atrás das pessoas. Por que não fazes isto ou aquilo? Quem é o pastor? Lembrem, nós estamos no livro de Tito, carta ao Tito. Tito, ele mora em Creta. Ele é líder de várias igrejas. E o apóstolo Paulo, ele está a dizer a Tito: a tua responsabilidade é pôr em ordem nas igrejas nesta ilha aquilo que falta. E então hoje vamos ver sobre este aspecto da liderança. Nós aqui na Missão Batista no Montijo, por agora, somos uma missão. Isso significa que ainda não temos a estrutura completamente definida de uma igreja. Mas um dia vai chegar o momento em que nós tornamos uma igreja. Quer dizer, temos o nosso próprio pastor, diáconos, tudo que é relacionado à igreja é a nossa carga, a nossa responsabilidade. Vai chegar o dia em que esta igreja vai chamar, se for a graça de Deus, vai chegar aquele ponto em que esta igreja vai chamar um pastor para ser pastor desta igreja própria. No entanto, eu faço parte da liderança desta missão, mas eu sou plantador da igreja. O meu alvo, o meu objetivo é de trabalhar aqui até o ponto que esta igreja consegue ser uma igreja autónoma, independente, que tenha capacidade de ter a sua própria liderança. Então vai chegar o dia em que esta igreja vai ter de elegir, vai ter de chamar um pastor para ser pastor desta congregação. Para quem devemos procurar? Um candidato que consegue falar com boas palavras, que é uma pessoa muito eloquente, que é muito bonito, que dá-se bem com as pessoas. O que devemos procurar? Nós vamos ver hoje, em primeiro lugar, o caráter do pastor e dos líderes em geral. E depois vamos ver o trabalho dos pastores e dos líderes em geral. Agora nós vamos falar primeiro do caráter do pastor. E nós, quando estamos a falar do caráter dos líderes, dos pastores e dos diáconos, isto não é algo que vocês podem ficar aí a pensar, bem, eu não sou pastor ou diácono, posso ficar aqui descansado, isto não aplica à minha vida. Não, aquilo que nós vamos ver hoje acerca do caráter dos líderes na igreja é algo que todos nós devemos manifestar nas nossas próprias vidas. Mas é ainda mais importante para os líderes. Porquê? Porque os líderes, quando eles estão a pregar a palavra de Deus ou estão a apelar à congregação para fazer uma ou outra coisa, eles têm de liderar por exemplo. E então, estas características que vamos ver do caráter dos líderes é algo que todos nós devemos manifestar nas nossas vidas. Então, ouçam com atenção. Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos começar hoje nesta passagem e vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a liderança na igreja. A palavra do Senhor diz o seguinte, Tito 1, 5. Paulo escreve: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, pastores, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irrecundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade. Amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contra
dizentes. Qual é o caráter do líder bíblico? Nós vemos, em primeiro lugar, que ele lidera uma família saudável espiritualmente. Agora, nós hoje não vamos entrar nesta questão, mas aqui nós vemos duas coisas. Que primeiro, os líderes, especificamente os pastores, de que ele está a falar aqui, são um homem. É um homem. Ele diz, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Então é um homem, e vamos falar disto num outro dia, mas a Bíblia ensina que os pastores são homens. E também vemos que o pastor, como regra geral, é casado. Nem sempre é assim, mas a Bíblia mostra que os pastores, em grande parte, eram casados. Ao contrário de outras tradições, que os líderes são celibatos. Então, qual é o caráter do pastor? Ele lidera uma família saudável espiritualmente. Por que isto é tão importante? Porque, primeiro, o pastor é primeiro líder na sua própria casa. Ele é o líder espiritual na sua própria casa. E se ele não consegue cultivar um ambiente saudável e espiritual na sua própria casa, quanto menos na igreja. Então Tito, ele diz, nos pastores, nos líderes da igreja, eles devem ter uma família que é saudável espiritualmente. E em Deuteronômio diz, estas palavras estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Quer dizer, todos nós, nas nossas famílias, o desafio é de espalhar a palavra de Deus, é de viver vidas diante de Deus saudáveis e cultivar nas nossas famílias, nos nossos lares, o ambiente saudável espiritualmente. Isto é especialmente importante para o pastor. Sabem, nós todos vemos a igreja para receber nutrição espiritual. Mas isso deve começar nas nossas próprias casas. Pais devem liderar as vossas famílias em louvor a Deus, em estudo da palavra de Deus. Mães devem ensinar os seus filhos como orar, como amar a Deus com as suas vidas. Filhos devem exibir submissão espiritual e devem obedecer aos seus pais. A Deus. E então o líder, ele tem uma família espiritual saudável. Mas Paulo, ele continua, ele fala de um marido, de uma mulher que tem filhos fiéis, mas ele depois, em versículos 6 e 7, diz o seguinte: porque convém que o bispo seja, mais uma vez, uma outra palavra para descrever o mesmo ofício. Ele fala de bispo, presbíteros. Convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. O segundo aspecto do líder espiritual na igreja é que ele demonstra um caráter santo. Ele diz que ele é irrepreensível 2 vezes. Então, quando nós estamos à procura de um líder para a igreja, para um pastor, não devemos olhar simplesmente para a aparência de fora, mas também devemos olhar para a vida, o caráter interior daquela pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala ao Timóteo e ele diz: tu, ó homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E lembrem, quando o profeta Samuel estava a escolher o próximo rei de Israel, David e os seus irmãos, ele era o 7º de 7 irmãos. Samuel, ele chegou lá e ele viu o primeiro irmão e ele pensou: bem, este é muito bonito, ele parece um forte líder. E foi assim para o primeiro, o segundo, o terceiro, e finalmente chegou a David. E Deus, ele diz isto a Samuel. Nesta escolha, ele diz: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração.
Então, quando nós procuramos líderes, e o líder da igreja, os líderes na igreja, devem ser pessoas que demonstram um caráter santo. E isso demonstra-se como? Por exemplo, o pastor, ou o líder que estamos a falar, diáconos, pastor, quando estão errados ou quando pecaram, aquela pessoa esconde, nega ou culpa as outras pessoas pelo seu erro ou confessa e arrepende. O líder bíblico, ele demonstra paciência, carinho e amor, mesmo para as pessoas menos importantes ou mais difíceis. Ou ele é só uma pessoa que quer agradar as pessoas com mais poder e mais influência. Um líder que demonstra caráter santo, ele escolhe fazer o que é justo antes do que escolher o que é mais popular ou fácil. Há uma grande diferença entre alguém que quer ser popular e alguém que quer ser um líder justo. O líder justo faz aquilo, faz as decisões que muitas vezes são as mais difíceis. Esta faz parte de ter um caráter santo. E o fruto do Espírito é evidente na sua vida. Ele fala sobre isto, porque como vemos, ele diz, não é soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. Quer dizer, esta é uma pessoa que demonstra que Deus está a transformar a sua vida. O líder espiritual, o pastor, os diáconos devem ter famílias saudáveis espiritualmente, demonstram um caráter santo, mas também eles conseguem viver em harmonia uns com os outros. Isto é importante para todos nós. Quando Paulo escreve sobre o pastor aqui, é algo que todos nós precisamos de obedecer. Mas nota as palavras que ele descreve. Ele diz, em versículos 7, ele não é soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. E ele repete estas palavras quando fala para o pastor Timóteo. Ele diz, não é dado ao vinho, não é espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Ele diz, não soberbo, quer dizer, não tem a mania de pensar que é melhor que os outros ou que sabe tudo. Esta é o caráter de um pastor bíblico. A Bíblia diz em Romanos 12, 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. A Bíblia diz, abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Deus odeia os soberbos. Aquele sentimento de ser soberbo, de orgulhoso, de ser incorrigível, de nunca receber as opiniões das outras pessoas e a correção das outras pessoas. Ele fala sobre nem iracundo. Isto é uma pessoa que facilmente irrita-se com as pessoas. Vocês já estiveram com pessoas assim que se dizes uma palavra ou outra, nunca se sabe exatamente como vai responder. O pastor, nós como seguidores de Jesus Cristo não podemos ser assim. O fruto do Espírito Santo é paciência, longanimidade, amor. O amor sofre, o amor continua, persevera, não é iracundo. E também diz não dado ao vinho. Isto realmente significa que não há qualquer substância na sua vida que controle a sua vida. Não há qualquer vício, seja vinho, seja outra coisa, que controle a sua vida. Que ele, em vez, da Bíblia diz em Efésios 5, em vez de estar embriagado com vinho, está controlado pelo Espírito Santo. Ele diz nem espancador. Isto é uma pessoa violenta. E não é só uma pessoa violenta fisicamente. Mas está a falar de uma pessoa que é violenta emocionalmente. Que ameaça as pessoas. Que é uma pessoa violenta em todas as suas ações. Então, o pastor e todos nós devemos viver em harmonia uns com os outros. Ele diz também moderado. Esta é uma pessoa sóbria, uma pessoa não dada ao extremismo. Quando surge um problema, não é vamos todos nós para ser. Quando as coisas vão bem, não. Não, é uma pessoa que consegue, é capaz de lidar com calma qualquer situação. E também ele continua a descrever o caráter do líder. E ele diz em versículo 7,
nem cobiçoso de torpe ganância. E olha também, em versículo 11, ele está a falar sobre os falsos profetas, os falsos líderes. Ele diz, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém pôr torpe ganância. O pastor bíblico e todos nós, como seguidores de Jesus Cristo, devemos ter os motivos certos. Ele diz, o pastor não deve entrar na sua posição por ganância. Mesmo nesta altura, houve pessoas que alinhavam-se mais ou menos com a igreja, que entravam por causa de motivos gananciosos. E é tão triste, todos nós temos visto casos assim. O pastor, nós todos devemos ser pessoas com os motivos certos. Pedro, quando ele estava a falar também para os pastores, ele diz estas palavras muito importantes. Em 1 Pedro 5,2, ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O pastor que tem os motivos certos entra no ministério sabendo que ele foi chamado por Deus. Não foi por qualquer motivo egoísta, mas sabe que foi chamado por Deus. Não é tanto uma profissão como um chamado de Deus. Nota também em versículo 8 mais um caráter, uma característica. Ele diz, dado a hospitalidade. Esta palavra hospitalidade literalmente significa aquele que ama estranhos. Em Hebreus, lembrem, diz, cultivam este espírito de hospitalidade, porque porventura houve casos no passado que vocês encontraram ou mostraram hospitalidade a anjos. Hospitalidade, ele diz, o pastor mostra hospitalidade, ele ama pessoas. O amor para as pessoas é algo que é necessário para todos nós. Porque vocês sabem, dentro de uma igreja há pessoas que são difíceis às vezes de amar, que têm tendências que irritam-nos, e nós temos tendências e comportamentos que irritam outras pessoas. E assim, precisamos de amar as pessoas. E como ele diz, o pastor é dado a hospitalidade. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, em capítulo 2, versículo 7, ele descreve a sua maneira de estar com as pessoas. Ele diz, quando eu estava lá com vocês, qual era o meu caráter? Como é que eu agi? Ele diz, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. O pastor deve ser alguém que é melhor do que todas as outras pessoas, com o nariz no ar? Não. Ele diz, eu fui brando, eu era como uma ama, eu amava-vos. Ele diz aqui, assim nós sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. O líder não é só aquele que consegue mandar as pessoas fazer isto ou aquilo. É alguém que pode, com o seu exemplo, com a sua influência, liderar as pessoas, mostrar amor, inspirar nas pessoas de seguirem pelo seu exemplo. E isto é tão importante, amar as pessoas. Quando eu estava a preparar esta mensagem, foi isto que tocou-me mais do que qualquer outra parte. Eu reconheço que hoje eu estou a pregar principalmente para mim. Eu estou aqui a falar para vocês, mas eu sou o candidato número 1 a precisar desta mensagem. Mas isto de amar as pessoas foi algo que realmente convenceu-me mais. Porque quanto mais tempo eu trabalho em igrejas, liderando esta igreja, servindo como missionário e pastor, quanto mais eu vejo a necessidade de amar as pessoas, de amar vocês, de orar por vocês, de como Paulo diz, não entregamos só o Evangelho, mas entregamos as nossas próprias vidas. Versículo 9, ele diz, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso.
Quer dizer, ele é um homem, uma pessoa de convicção. Nota esta palavra, retendo firme a fiel palavra. Agora, o que é fácil? É fazer uma sondagem e ver, a sociedade agora está mais neste lado no assunto de, por exemplo, aborto. Então, nós vamos para este lado. Ou a sociedade agora está com a opinião que todas as religiões são iguais, então vamos estar aqui. Isso é fácil fazer, mas não é uma igreja, não é bíblica. O líder bíblico é alguém que mantém-se firme à palavra de Deus, que não vai mudar para um lado ou outro dependendo da popularidade desta opinião ou outra opinião, mas vai manter-se fiel até ao fim à palavra de Deus. Porque não é um homem que é a nossa regra, não é um homem que obedecemos, é a palavra de Deus. E ele diz aqui, ele precisa, como ele diz em versículo 9, reter firme a fiel palavra, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina. Então, estamos a ver o caráter. Agora quero ver, rapidamente, nos momentos que restam, o trabalho. Primeiro, o trabalho do diácono. Agora, Paulo, ele não fala especificamente sobre o diácono. Mas em outras passagens fala sobre este aspecto importante. Em Atos 6 houve um problema na igreja. Os apóstolos, Pedro, João e outros, eles estavam a ter de desviar o seu tempo de orar e pregar a palavra de Deus para outros assuntos. E neste caso era o assunto de tratar das viúvas que precisavam de comida. E então a igreja, com o Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo, elegeu homens, diáconos, para tratarem deste problema, desta situação. Então, o trabalho do diácono, em primeiro lugar, é de servir o povo de Deus, como diz em 1 Timóteo 3:9. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Em segundo lugar, é de ajudar o pastor a aliviar o trabalho. Eu dou graças a Deus. Nós não somos uma igreja completamente formalizada. Mas eu dou graças a Deus que Deus tem nesta igreja vários homens, mulheres também, que estão a usar os seus dons e talentos para servir, para aliviar de mim as coisas que são necessárias para fazer, para eu poder passar mais tempo em oração, preparar a mensagem, pregar a palavra de Deus. Este é o trabalho do diácono. Voltando a Tito, qual é o trabalho do pastor? Se o trabalho do diácono é de servir e de ajudar o pastor, o trabalho do pastor é de liderar a igreja. Ele diz em versículo 5, eu deixei-te em Creta por esta razão, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. O pastor, ele tem de ser um líder. E é isto que Paulo está a desafiar Tito para ser um líder de líderes, para promover uma liderança robusta e forte na igreja, para poder crescer e frutificar. E também olhem para o versículo 9. Ele diz, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, para convencer. E em versículo 1 do capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele lidera a igreja, ele ensina a doutrina bíblica. E o trabalho do pastor não é de entreter as pessoas com discursos eloquentes e engraçados. É simplesmente de ensinar a palavra de Deus. Eu, como comediante, eu não presto para nada. Eu, como comentarista sobre a política, ou futebol, ou qualquer outra coisa, não presto para nada. Mas quando eu levo a palavra de Deus e comunico sempre o que está aqui, é assim que eu estou a cumprir o dever de pregar a palavra de Deus e ensinar a doutrina bíblica. Eu não me interesso se eu sou uma pessoa muito interessante, eu quero ser interessante e eloquente e falar bem, mas o mais importante é de comunicar isto para nós.
E também guardar contra falsos ensinamentos. Liderança na igreja é importante porque no Novo Testamento vemos que tantas vezes houve falsos ensinamentos que surgiram. E eu tenho falado com vários de vocês que estão são confrontados com falsos ensinamentos. O trabalho do pastor, como ele diz aqui, aos quais, em versículo 13, convém tapar a boca, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Isto é importante. E também para pregar o Evangelho. Ele diz em capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E versículo 15, 2,15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, qual é o trabalho do pastor? E realmente de todos nós que somos seguidores de Jesus Cristo? Simplesmente de pregar o Evangelho. Cristo salva. Esta é a grande mensagem que temos de comunicar. E Paulo está a desafiar Tito aqui. O pastor deve pregar o Evangelho. E finalmente, olhem para capítulo 3, versículo 8. Paulo termina com estas palavras, dizendo: fiel é a palavra, isto quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, viver a vida cristã. Isso que está a dizer. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. O contraste é esta. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O último trabalho do pastor aqui que vemos em Tito é esta, que ele mantém a igreja focada naquilo que é mais importante. Ele está a dizer, Tito, aqui em versículo 8, fiel é a palavra, quero que afirmes isto. Não desistas de pregar a palavra de Deus, de cultivar uma comunidade santa, uma congregação que está a seguir a Deus. Mas olha, vai haver distrações. Vão querer ir para este lado, outro lado. E muitas vezes o maior perigo para uma igreja não é as doutrinas falsas de fora, não é a perseguição. Muitas vezes simplesmente é a distração. Nós, semana após semana, o que acontece é que ficamos um pouco desviados do nosso propósito original. E eu espero que nós, como uma igreja, como uma congregação, possamos sempre manter-nos focados naquilo que é mais importante. O que vale a pena investir naquilo que não tem valor? Quando a Bíblia chama-nos para dar, entregar as nossas vidas para Deus. Então, nós temos visto o que a Bíblia fala sobre líderes na igreja, pastores, diáconos, e que realmente chama todos nós a manifestar este caráter. Qual deve ser a nossa resposta hoje? 3 respostas. Primeiro, devemos procurar exibir estas características das nossas vidas. Quando fala sobre o caráter, nós devemos procurar manifestar este caráter das nossas vidas. O caráter que é exigido do pastor deve ser exemplificado em todas as nossas vidas. Em segundo lugar, devemos procurar seguir líderes como os líderes descritos na Bíblia. Devemos orar que os nossos líderes na igreja sejam assim. Oram por mim, pelos líderes desta igreja, que eu possa ser um pastor, tal como está descrito na Palavra de Deus, em Tito, como vimos hoje. E em terceiro lugar, os líderes desta igreja, nós devemos ouvir com muita atenção aquilo que foi escrito para nós. E que Deus sempre possa abençoar esta congregação com líderes que amam a Deus, com pastores e diáconos que são servos de Deus, que lideram através do seu exemplo, com muito amor, com muita dedicação. Este é o padrão bíblico para líderes na igreja. Uma igreja saudável tem liderança bíblica. Que sempre possa ser assim no nosso meio.
Vamos orar.